Fala aí, eu sou o Rafael Atier do Responde Aí e hoje a gente vai bater um super papo sobre aplicação de derivadas, beleza? Então vamos dar uma olhada no raio-x para a gente ver o que vamos aprender nesse aulão. E aí, eu dividi em 6 módulos esse aulão, tá? E a gente vai começar o aulão por regra de L'Hopital. A regra de L'Hopital vai ser uma técnica, tá, que a gente vai usar para resolver alguns limites bem chatinhos que antes a gente não conseguia resolver, tá? Mas espera aí, limite? Por enquanto vai ficar um pouco estranho, mas quando a gente terminar aqui o raio-x, você vai ver por que é importante a gente ver regra de L'Hopital, uma técnica para resolver limites dentro de aplicação de derivadas. Por enquanto não faz muito sentido, mas depois você vai entender, tá? Vamos pular depois aqui para retas e derivadas, onde a gente vai aprender a montar a equação de retas tangentes, paralelas e perpendiculares, tá? E aí, passando aqui para o módulo 3, a gente vai falar sobre taxas relacionadas, quando a gente tem uma coisa variando em função da outra. Por exemplo, a área de um quadrado variando em função do seu lado, beleza? E aí, aqui a gente usa a taxa relacionada. Depois a gente passa para esboço de gráfico, que vai ser provavelmente o maior módulo que a gente vai ter, tá? Então, é bom você estar bem descansado quando chegar aqui, tipo, daqui pra cá, bebe uma água, relaxa um pouquinho, é importante, porque esse pedaço aqui, é bem importante e vai ser longo, tá? Que precisa de uns bons exemplos pra gente ficar fera nesse tópico, tá? Vamos partir para otimização, tá? Os problemas de otimização, que são, por exemplo, problemas onde eu tenho um círculo dentro de um quadrado. Ou melhor, um retângulo dentro de um círculo. Qual é a maior área, o maior perímetro desse retângulo dentro de um círculo? Aí eu posso mudar os lados do retângulo para achar a melhor área. A otimização vai me ajudar a achar esse maior ou menor valor de área, de volume, aí vai depender do enunciado, tá? E fechamos então esse aulão com o módulo 6, onde a gente vai falar do teorema do valor médio, tá? Mas o que essas cores significam? Em vermelho eu tenho o seguinte, eu tenho os tópicos, né, os módulos que vão sair com certeza na sua prova. Então eles são, importantíssimos, eles vão cair, não tem como eles não caírem, tá? É muito, 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 muito fácil disso aqui cair. Regra de L'Hopital, taxas relacionadas, esboço de gráfico e otimização. Bem por isso que eu coloquei de vermelho, que é para chamar atenção, tá? O azul, coitado, só o módulo 2 é azul. O azul é o que vai cair também, mas é menos importante do que esses. Mas vai cair, é importante ver, tá bom? Não deixa de ver, estuda bastante, faz exercício para ficar bem fera e tirar aquele 10 naquela prova, tá? E o verde também, o módulo 6 é o único verde, é o que pode cair ou não, tá? É importante, tudo aqui é importante, tá? Mas o 6, ele tem menos chances de cair. Então, se você tiver com muita pressa, dá para pular o 6. Mas eu não recomendo, tá? Legal é mesmo a gente ver todos os 6 módulos, tá? Então, beleza. Agora que a gente já viu o raio-x e conversou sobre a aplicação de derivadas, vamos falar do nosso primeiro módulo, que é a regra de L'Hopital. E aí, regra de L'Hopital, como eu disse, ela é uma técnica, não deixou de ser. Ela é uma técnica para resolver uns limites chatos que a gente não conseguia resolver antes. E aí, esses dois aqui são os limites fundamentais, o trigonométrico e o exponencial. Aí a gente já sabia o valor deles lá do assunto de limites, tá? Só que a gente assumiu como verdade os valores, aqui dava 1 e aqui dava E, tá? Agora a gente vai aprender a resolver e achar os valores que a gente assumia como verdade antes, tá? E é isso mesmo, a gente vai trabalhar com esses limites, com limites primeiro na aplicação de derivadas, tá? Nós vamos resolver esses dois limites no aulão. Vou começar por esse aqui, que ele é o mais facilzinho do que esse. Então vamos começar aprendendo o que é a regra de L'Hopital com esse limite fundamental, beleza? Bora lá. Então, limite de seno de x sobre x. A gente já tinha visto que isso aqui dava 1, tá? Vou até deixar anotado. E aí depois a gente confirma, pela aplicação da regra de L'Hopital, a gente confirma se isso aqui dá certo, se é verdade, tá? Então a gente tinha visto que isso aqui era assim. Como a gente confirma? A regra de L'Hopital, ela é a seguinte. Primeira coisa sobre ela é que ela só vale quando eu tenho esse tipo de indeterminação. Quando eu substituo o x aqui e aqui dentro da função e eu acho uma divisão de infinito sobre infinito ou uma divisão de 0 sobre 0. E aqui no caso do infinito sobre infinito, vale mais infinito sobre menos, menos sobre mais sobre mais e menos sobre menos. Esses 4 casos. Os 4 casos estão valendo, beleza? Ou então 0 sobre 0. Se não dá essa indeterminação, não dá para usar o L'Hopital. Às vezes a gente vai cair, a gente vai ver até alguns exemplos, tá? Em outros tipos de indeterminação. Por exemplo,
0 sobre infinito, 1 sobre infinito, 0 sobre 0. Tem outras indeterminações aí, tá? Essas outras indeterminações dão para resolver por L'Hopital, dá sim. Mas aí a gente vai ter que dar uma mexidinha no limite para ele cair nisso, tá? Porque eu preciso ter esse caso para poder aplicar. Então, quando não é esse caso, eu tenho que transformar nesse caso, beleza? E qual que é a regra de L'Hopital? A regra de L'Hopital é a derivação, aí que entra a derivada, tá vendo? Em cima e embaixo. Isso é importante, tá? Porque para derivar em cima, o seno de x, e embaixo. Então, tem que tomar bastante cuidado para não confundir com a regra do quociente. Eu não vou derivar o seno de x sobre x. Eu vou derivar o seno de x e vou derivar o x. Então, se eu aplicar a regra de L'Hopital aqui, eu vou ter o seguinte. Eu vou fazer uma setinha e o professor sempre vai gostar de ver que você escreva o seguinte. Aplicando L'Hopital. Tá? É bem importante você escrever isso para o professor ver que você sabe o que você está fazendo. Quando você escreve isso aqui, você parte para a resolução, beleza? E aí, para aplicar L'Hopital, vamos seguir a regra, né? Limite de x tendendo a zero. Derivando em cima, eu vou ter derivada de seno de x. E derivando embaixo, eu vou ter derivada de x. Isso vai dar limite com x tendendo a zero de a derivada de seno de x é cosseno de x. E a derivada de x é 1. Então, isso aqui que é a aplicação de L'Hopital, beleza? Para aplicar L'Hopital, eu derivo em cima e derivo embaixo, e esses dois limites ficam iguais. O limite de seno de x sobre x é igual ao limite de cosseno de x sobre 1, que é cosseno de x, né? E aí aqui, se você for aplicar o limite agora sumiu a indeterminação. Não tenho mais o 0 sobre 0 que eu tinha quando eu colocava aqui, porque seno de 0 é 0 e x sobre 0 é 0. E lembrando que esses são os únicos casos onde o L'Hopital vale. Então, L'Hopital vale aqui, tá? 0 sobre 0, beleza? Aqui não tem mais 0 sobre 0. Então, se saiu a indeterminação, é só substituir. Isso vai dar cosseno de 0, que é igual a 1. E olha só, não era 1, a gente não tinha assumido que era 1 lá quando a gente viu esse limite fundamental trigonométrico. Achamos o mesmo resultado, beleza? E é assim que a gente vai fazer L'Hopital. A gente vai procurar essas indeterminações e derivar em cima e embaixo, tá? Nunca confunde com regra do quociente. Então vamos lá, vamos ficar craque, né? Vamos ficar fera na regra de L'Hopital. E como que a gente vai ficar fera? Exercitando, não tem outro jeito melhor. Então para exercitar, eu vou trazer agora outro exemplo, que é esse aqui. Pode parecer um pouco confuso, que já enrolou pra caramba, mas olha só, você vai ver que não é tão complicado esse aqui. Vamos lá, primeira coisa que a gente faz em qualquer limite, substituir e ver o que acontece, certo? Vou substituir o x igual a 0. Fica ln de 1 menos 0 é ln de 1, o que dá 0. Isso aqui vai dar 0 em cima. Embaixo, é elevado a 0 dá 1. E menos cosseno de 0 é 1. 1 menos 1 dá 0. Opa, olha só, 0 sobre 0, tcharam, tá dentro da regra de L'Hopital. Se deu 0 sobre 0, eu posso usar a regra de L'Hopital. E para usar a regra de L'Hopital, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o limite com x tendendo a 0 de ln de 1 menos x é a x menos cosseno de x é igual ao limite com x tendendo a 0 da derivada do que está em cima. Qual é a derivada do que está em cima? Como é ln, eu faço 1 sobre o que está dentro, 1 menos x, vezes a derivada do que está dentro. A derivada de 1 menos x, derivada de 1 é 0, derivada de menos x é menos 1. Vezes menos 1. Derivada de e elevado a x menos cosseno, eu coloco embaixo. Derivo aqui. Esse cara aqui embaixo eu derivo e coloco aqui, tá? Derivada de e elevado a x é e elevado a x. E derivada de cosseno é menos seno. Só que aí o menos do menos seno vai cortar com esse menos. Vai virar mais seno de x. Agora o que a gente faz? A gente substitui para ver se acabou, não tem mais indeterminação, tá? Então, substituindo, eu vou ter e elevado a x, quando x tende a 0, dá e elevado a 0, dá 1. 1 mais seno de 0 dá 1. Então, aqui embaixo vai dar 1. E aqui embaixo vai dar, e aqui em cima vai dar 1 sobre 1 menos 0. Então, vai dar 1 sobre 1 vezes menos 1. Isso aqui vai dar, no final das contas, menos 1 sobre 1 igual a menos 1. Então, olha só, a gente tinha um 0 sobre 0, uma indeterminação. E achamos, pela regra de L'Hopital, tá? Achamos um resultado menos 1.
E aí daqui para cá, lembrando, é sempre importante a gente escrever aplicando o L'Hopital. E aí só para poupar espaço, eu vou escrever LH, beleza? Que aí já mostra que a gente fez o L'Hopital daqui para cá. Derivou em cima e derivou embaixo, tá? Então vamos lá, mais um exemplo. Vamos partir para outro exemplo. Vamos fazer esse exemplo aqui. Esse exemplo dá pra gente resolver sem precisar de L'Hopital, tá bom? A gente até já viu em questão de limite que isso aqui é o quê? Um polinômio sobre o outro. Esses dois polinômios têm o mesma ordem, polinômio de segundo grau, polinômio de segundo grau. Então, aqui esse limite vai dar já, se eu colocar o x ao quadrado na evidência, vai dar 1/3. A gente já sabe que vai dar 1/3, porque é 1 multiplicado aqui sobre 3. Então, se eu for colocar o x em evidência, o x ao quadrado na evidência, eu vou ver que esse limite vai dar 1/3. Já dá para resolver assim, mas dá para resolver por L'Hopital também. Vamos ver se cabe? Olha só, se o x tendeu ao infinito, eu vou ter infinito ao quadrado menos 3 vezes infinito. Isso aqui vai dar infinito, porque o infinito ao quadrado ganha de 3x, tá? Ganha de 3 vezes infinito. Então eu vou ter infinito em cima, mais infinito em cima. Isso aqui é como se fosse uma parábola, beleza? Eu estou tendendo para esses valores aqui. Valores maiores, então vai dar mais infinito. E 3x ao quadrado menos 2 também é uma parábola assim, com o sorrisinho para cima, né? Com cavidade para cima. Então aqui vai dar mais infinito também. E olha só, deu infinito sobre infinito. Vale L'Hopital? Vale sim. Se vale L'Hopital, eu faço L'Hopital. Eu vou ter então que o limite, com x tendendo a mais infinito, de x ao quadrado menos 3x, 3x ao quadrado menos 2, aplicando o L'Hopital, é só eu derivar em cima e embaixo. E aí isso vai dar o limite, esses dois limites vão ser iguais, de x tendendo a mais infinito. Derivado aqui, o x vai para cá, dá um peteleco no 2, o 2 vai para cá, dá um peteleco nele, ele cai multiplicando. E aqui ele vai sumir, né, porque o x está elevado a 1. Então vai ficar 2x menos 3. E aqui, como é uma constante some, o 2 cai multiplicando, só que já tem o 3, vira 6x, beleza? Ok, só que aqui se eu for aplicar de novo o limite, eu vou ter infinito sobre infinito de novo. E aí, olha só, vou ter que aplicar L'Hopital uma segunda vez. É comum de cair questão em que eu tenho que aplicar L'Hopital mais de uma vez, tá? Normal, não tem problema. Se o limite continua dando mais infinito sobre mais infinito, ou 0 sobre 0, tá? Eu posso aplicar L'Hopital de novo. Então, aplicando L'Hopital de novo, derivar em cima e derivar embaixo, escrevendo LH, para o professor ficar feliz e saber o que você está fazendo, isso vai dar limite de x tendendo a mais infinito de... Aí aqui vai dar 2, porque 3 é constante, e 2x vai perder o x, vai virar 2. E aqui o x vai sumir também, vai sobrar só o 6. Opa, agora já não tem mais nenhum x, né? Então esse limite já é o próprio 2 sobre 6, que é a mesma coisa que 1/3. Não disse que dava 1/3? Então esse aqui dava para resolver sem L'Hopital, mas também dá para resolver com L'Hopital, tá? Vamos lá, mais exemplo. Esse exemplo aqui, ele também vai dar infinito sobre infinito. Porque quando eu tendo ln de x ao infinito, dá mais infinito. E o x ao cubo também vai dar mais infinito. Beleza. Então, vamos lá, vamos aplicar L'Hopital. Mão na massa. Limite com x tendendo a mais infinito de ln de x, x ao cubo. Aplicando L'Hopital, aí eu vou escrever um LH. O que eu faço? Derivo em cima e derivo embaixo. Isso vai dar limite de x tendendo a mais infinito. Em cima dá 1 sobre x. E embaixo o 3 vai cair multiplicando, dá 3x. Só que o 3 vai perder uma unidade, vai virar 3x ao quadrado. Esse 1 sobre x pode vir aqui para baixo. Então esse limite, x tendendo a mais infinito, vai ser o limite de 3x ao cubo embaixo e 1 em cima. E aí se eu for fazer esse limite, você vai ver que vai dar 1 sobre um número infinitamente grande. Isso aqui vai dar 0. Então, de novo, eu saí de uma indeterminação, infinito sobre infinito, e achei que isso aqui vai dar igual a 0. Resolvido o limite. Beleza? Agora, a coisa vai ficar um tiquinho mais complicada. Por quê? Porque aqui eu não tenho mais uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito ou 0 sobre 0. Quer ver? Se eu aplicar, eu vou ter aqui 0 vezes ln de 1 sobre 0. Isso daqui dá ln de infinito, tá? E aí ln de infinito, de mais infinito, dá mais infinito. Então isso aqui vai ficar uma indeterminação do tipo 0 sobre infinito.
E aí, Rafa, o que eu vou fazer aqui, cara? Eu não tenho mais infinito sobre infinito e nem zero sobre zero. Dá para sair por L'Hopital? Dá sim. Como que eu faço? Às vezes vai ser interessante a gente pegar uma dessas funções que estão multiplicadas e inverter ela. Que quando a gente inverter ela, a gente vai chegar naquela carinha de L'Hopital, que era uma função dividida pela outra. Aqui eu não tenho nem dividido, né? Não tem nem como eu fazer zero sobre zero se eu não tenho uma razão. Então eu vou inverter uma dessas duas funções. Qual que vai ser interessante para eu inverter? Vai ser interessante eu inverter o x, tá? Porque se eu derivar ln de x, dá 1 sobre o que está dentro, vezes a derivada do que está dentro. Beleza. Só que agora, tenta derivar 1 sobre ln de 1 sobre x. Derivar isso aqui vai dar um trabalhinho, né? Então, para a gente poupar esse trabalho, eu vou inverter o x. Esse limite vai ser igual ao limite com x tendendo a zero de ln de 1 sobre x sobre 1 sobre x. Porque 1 sobre 1 sobre x dá x, então esses limites são iguais, beleza? E agora se eu for aplicar o zero, o x tendendo a zero, agora sim dá para fazer L'Hopital. Porque aqui vai dar para o infinito e aqui a gente já viu que dá o infinito. Então infinito sobre infinito vale L'Hopital, beleza? Então se vale L'Hopital, derivo em cima e derivo embaixo. E aplicando L'Hopital, eu vou ter limite de x tendendo a zero. Eu vou deixar aqui indicado, você vai ver por quê. Da derivada de 1 sobre x, e qual é a derivada de ln de 1 sobre x? É 1 sobre quem está dentro, 1 sobre x, vezes a derivada de quem está dentro. Por isso que eu deixei indicado, tá? Que é para poupar tempo na hora de fazer a conta. Isso daqui dá menos 1 sobre x ao quadrado, mas para poupar tempo de conta, percebe que eu tenho a derivada em cima e eu tenho a derivada embaixo, então dá para cortar. E 1 sobre x é o próprio x. Então esse limite vai ser limite de x quando x tende a zero. E aí já não tem mais problema, né? Esse limite vai dar zero, beleza? Não tem mais mistério, não tem mais indeterminação, é só aplicar e resolvemos, tá? Então achamos, e é por isso que a gente inverte o x e não ln, que aí fica mais tranquilo da gente fazer esse limite. Mais exemplo, bora lá. Agora esse exemplo eu vou introduzir uma propriedade interessante e muito importante, tá? Na verdade, talvez vocês já tenham visto em questão de limite, que é essa propriedade do logaritmo, tá? A gente vai precisar dessa propriedade para poder resolver esse carinha. Qualquer função ou qualquer número pode ser escrita como e elevado a ln dela mesma, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Esse limite vai ser igual a limite de x tendendo a 1 de e elevado a ln de x elevado a 1 sobre 1 menos x. Por que eu fiz isso? Porque daqui eu posso fazer uma outra propriedade também dos logaritmos. Eu posso pegar o que está aqui dentro e jogar para fora multiplicando. Então esse limite vai poder ser reescrito de novo como limite de x tendendo a 1 de e elevado a isso aqui, 1 sobre 1 menos x, vezes ln de x, que é o que sobrou aqui embaixo. Eu pego isso aqui, cai multiplicando ln e sobra quem está embaixo, beleza? Isso aqui é a mesma coisa que limite de x tendendo a 1 de e elevado a ln de x sobre 1 menos x. E aqui que entra L'Hopital, tá vendo? Porque eu tenho uma fração. Mas peraí, Rafa, como assim? Eu tenho uma fração dentro do e. Não tem uma fração dentro do limite. Aí entra outra propriedade interessante do limite, que aí para não confundir eu vou colocar uma barreirinha aqui, que é o seguinte, é um número. E a função mesmo está em cima do e. Então eu posso transportar esse limite aqui para dentro. Isso vai dar e elevado ao limite de x tendendo a 1 de ln de x sobre 1 menos x. Agora sim, agora eu posso resolver esse limite aqui dentro, tá? Vamos lá, vamos resolver. Se eu substituir direto, eu vou ter 1 menos 1 embaixo, 0, e ln de 1 é 0. Então dá 0 sobre 0. Se dá 0 sobre 0, eu posso fazer L'Hopital. Eu puxo uma setinha, escrevo aquele LH em cima, para mostrar para o professor que eu sei que eu estou fazendo. Derivo em cima e embaixo, e eu vou ter e elevado ao limite de x tendendo a 1. ln de x dá 1 sobre x. Isso aqui dá, constante vai dar 0, menos x vai dar menos 1.
Show! Agora não tem mais indeterminação, tá vendo? É só substituir. 1 sobre 1 dá 1. 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Então isso aqui vai dar E elevado a menos 1, que é 1 sobre E, que é um número, ó, fechou. Esse aqui é o resultado desse limite. Então eu usei uma propriedade da função, essa propriedade aqui, tá? Uma propriedade do logaritmo, tá? Para chegar aqui. Depois da propriedade do logaritmo também eu tirei o que estava aqui em cima e joguei para baixo. Da propriedade dos limites eu joguei o limite para dentro do E, e aí sim eu apliquei L'Hopital. Vão ter muitos exercícios, é capaz de cair, é bem fácil de cair exercícios que a gente precisa resolver dessa forma. E por que é importante a gente saber L'Hopital? Porque se eu aplicar direto aqui o x tendendo a 1, eu vou ter 1 sobre 1 menos 0, eu vou ter 1 sobre infinito. Tá vendo? Aqui vai dar 1 sobre 0, dá infinito, e aqui dá 1. 1 sobre infinito é uma indeterminação, tá? Então eu tenho uma indeterminação que não é de L'Hopital, mas eu vou reescrever para cair numa L'Hopital. E aí a gente consegue resolver, tá? 1 sobre infinito acabou virando 0 sobre 0. E é danado de cair questão assim, é bem comum, tá? Vamos ver mais exemplo? Vamos lá. E aí, ó, limite fundamental exponencial. Ficou com saudade dele? Ele voltou, tá vendo? Se a gente substituir, nós vamos ver o seguinte. 1 sobre infinito dá 0, né? E aí 1 mais 0 dá 1. Então aqui vai ficar 1 sobre x e o x está tendendo a infinito. Então esse limite é 1 sobre infinito também, que não é uma indeterminação de L'Hopital. Mas lembra que a gente viu que vamos precisar reescrever para poder cair em L'Hopital? Então vamos reescrever. Usando de novo essa propriedadezinha aqui, vou deixar ela aqui embaixo, eu vou ter que esse limite vai ser igual ao limite, um x tendendo ao infinito, de E elevado a ln disso tudo aqui. ln de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Eu vou colocar de novo a barreirinha aqui para não enrolar a gente, tá? E aí, ó, eu já vou fazer dois movimentos ao mesmo tempo. Eu vou colocar o limite aqui dentro e vou tirar o x e vou colocar ele aqui fora, tá? Então, colocando o limite aqui dentro, isso aqui vai dar E elevado ao limite do x tendendo a infinito do x vezes ln de 1 mais 1 sobre x. Aí, olha só, de novo, se eu for aplicar o limite, eu vou ter infinito sobre vezes 0. E aí aqui cai naquele caso que eu preciso inverter, né? Então, invertendo isso aqui, eu vou ter E elevado a limite com x tendendo ao infinito de ln de 1 mais 1 sobre x sobre 1 sobre x. Aplicando L'Hopital. Por que eu vou aplicar L'Hopital? Porque aqui cai no mesmo caso do outro. Isso aqui vai dar 0, ln de 1 dá 0 e 1 sobre o infinito dá 0. Então vai ficar 0 sobre 0. Aqui dá para aplicar L'Hopital. Então, aplicando L'Hopital, isso aqui vai dar E elevado ao limite de x tendendo ao mais infinito de derivada do ln. É 1 sobre quem está aqui dentro, 1 mais 1 sobre x, vezes a derivada de quem está aqui dentro. Que como 1 é uma constante, dá a derivada de 1 sobre x. E aqui embaixo é a derivada de 1 sobre x. De novo, eu não precisei nem fazer a conta, tá? Para simplificar um pouquinho a gente, porque vai ter derivadas iguais em cima e embaixo. Corta aqui, corta aqui. Isso vai ser igual a E elevado a limite de x tendendo ao infinito, ao mais infinito, disso aqui, que foi o que sobrou, de 1 sobre 1 mais 1 sobre x. E agora sumiu a indeterminação, porque isso aqui, ó, esse pedaço vai a 0. E aí sobra 1 sobre 1. Limite de 1 sobre 1 dá 1, daqui dá E elevado a 1, que é igual a E. Então fechamos outro limite, tá? Usamos de novo o L'Hopital, no limite que no início não tinha nada a ver com o L'Hopital, tá? Vamos partir agora? Esse é o nosso último exemplo. E aí a gente parte para o abraço, tá? Ele vai ser um pouquinho mais trabalhoso e a gente vai até precisar de 2 folhas. Primeira coisa que a gente sempre faz em limite é aplicar e ver o que acontece. Se eu fizer x tendendo a 0, eu vou ter o cosseno de 0 é 1, eu vou ter 1 menos 1 dá 0, só que é 0 elevado a 0. Então isso aqui vai dar uma indeterminação diferente. A gente viu 0 vezes infinito e usamos o L'Hopital mesmo assim. Vimos 1 sobre infinito e usamos o L'Hopital mesmo assim. 0 sobre 0 dá para usar o L'Hopital?
dá para usar L'Hopital de novo, tá? A gente de novo vai precisar reescrever esse cara e vai acabar caindo no L'Hopital. Como que a gente vai reescrever? De novo eu tenho uma função elevada a outra. Toda vez que a gente vê uma função de x elevada a uma função de x, pá, usa esse cara. Beleza? Usa essa propriedade. E aí, para usar essa propriedade, eu vou ter que esse limite, vou colocar aquela barreirinha esperta aqui, eu vou ter que esse limite vai ser igual ao limite de x tendendo a zero de e elevado, e aí eu já vou tirar esse x para trás, por causa daquela propriedade do logaritmo, tá? Para poupar tempo, x vezes ln de 1 menos cosseno de x, tá? Isso aqui foi só para poupar tempo, porque aqui era elevado, aí dá aquele peteleco, então já coloquei x aqui do lado, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o limite aqui dentro, tá? Já o limite dentro do e. E aí, quando eu for colocar o limite dentro do e, eu vou ver que eu vou precisar fazer o limite de x vezes ln de 1 menos cosseno. Se eu substituir o zero, eu vou ter 0 vezes 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Então, x vezes ln de 0, isso não dá L'Hopital. Não dá L'Hopital. Como não dá L'Hopital, eu vou ter que inverter um desses caras. Então, eu já vou colocar o limite aqui para dentro e inverter o cara mais fácil, que é 1 sobre x. Isso vai dar e elevado a limite, um x tendendo a zero, de 1 sobre x, ln de 1 menos cosseno de x. Agora sim dá para aplicar o L'Hopital, quer ver? Tende a zero aqui, que vai dar infinito. Tende a zero aqui, vai dar 1 menos 1. 1 menos 1 dá zero. Ln de zero, ln de um número tendendo a zero, dá menos infinito. Então eu vou ter menos infinito sobre infinito, tá? Aí infinito sobre infinito dá para usar L'Hopital. Então, aplicando L'Hopital, eu vou derivar em cima e embaixo, eu vou ter e elevado a limite de x tendendo a zero. Aqui eu vou ter elevada de quem está em cima, é 1 menos cosseno, né? Aí eu vou ter 1 sobre 1 menos cosseno, 1 sobre 1 menos cosseno de x. Ficou um pouco feio, mas tudo bem. Vezes a derivada de quem está aqui dentro. Derivada de 1 é 0. Derivada de cosseno é menos seno. Só que esse menos corta com esse menos, então dá seno. E aqui embaixo é a derivada de 1 sobre x, que dá menos 1 sobre x ao quadrado. E aí, se eu quiser reorganizar isso aqui vai dar e elevado a limite de x tendendo a zero de menos x quadrado, porque eu vou pegar esse x quadrado e vou trazer para cima, tá? Menos x quadrado seno de x sobre 1 menos cosseno de x. Paramos aqui. Agora o que a gente faz? Aplica o limite. E se a gente aplicar o limite, olha só o que acontece. 1 menos cosseno de zero dá 1 menos 1, que dá 0. E aqui eu tenho 0 multiplicando 0 também, porque seno de 0 é 0, fica 0 sobre 0. Vou precisar fazer L'Hopital de novo? Não tem jeito, né? L'Hopital mais uma vez. E é por isso que eu trouxe outra. Olha só que esperto. Assim eu ganho até espaço, tá? Então vamos lá, vamos calcular esse limite. Aí eu vou trazer aquela nossa barreirinha para poder facilitar a nossa vida. Barreirinha, tá? Para calcular esse limite, se eu fizer a substituição, eu vou ter, como a gente viu, 0 sobre 0. Então, vamos lá aplicar L'Hopital. Aplicando L'Hopital, LHzinho, eu vou ter que fazer o quê? Como eu derivo em cima e embaixo, em cima eu vou ter que fazer a regra do produto, porque eu tenho x ao quadrado vezes seno de x. Aqui embaixo eu vou ter só a derivada de 1 menos cosseno de x, tá? Isso vai dar e elevado ao limite de x tendendo a zero. E aí eu vou colocar um traço aqui para mostrar que esse negócio vai ficar um pouco grande. O menos eu vou deixar aqui do lado de fora, esse menos eu vou deixar do lado de fora mesmo. E fazendo a regra do produto eu vou ter o quê? Aqui em cima eu vou primeiro derivar o x ao quadrado, que vai dar 2x. E aí eu multiplico pelo seno, que vai ficar paradinho por enquanto. Seno de x. E somo com a situação inversa, né? Eu vou deixar o x ao quadrado parado, x ao quadrado, e vou multiplicar pela derivada do seno de x, que é cosseno de x. E aqui embaixo eu derivo 1 menos cosseno de x. Derivada de cosseno é menos seno. O menos com menos corta vira mais. Então vai ficar seno de x. Será que agora a gente acaba?
Ainda não. Sabe por quê? Porque se eu aplicar aqui, ó, x igual a zero, se eu tender o x a zero, que vai dar 0 mais 0 sobre seno de 0, que é 0. Então, ó, de novo eu tive 0 sobre 0. Vou ter que fazer o L'Hopital de novo? Mais uma vez. Essa vai ser a terceira, mas vai ser provavelmente a última. Sabe por quê? Porque a derivada de seno é cosseno. E aí, como o cosseno de 0 é 1, aí agora vai parar de ter um denominador 0, tá vendo? Então essa provavelmente é a nossa última vez, tá? Vamos lá, vamos checar para ver se isso é verdade. Fazendo o L'Hopital mais uma vezinha. Eu vou ter que fazer duas regras do produto, porque eu vou ter que derivar esse e vou ter que derivar esse. Então, vai ter e elevado a limite de x tendendo a zero de menos, aí eu vou colocar de novo grandão aqui. Derivando 2x seno. Primeiro eu vou derivar 2x, vai dar 2. E vou manter o seno constante, 2 seno de x. Agora eu vou manter o 2x paradão e vou derivar o seno, que vai dar cosseno. Então vai dar mais 2x cosseno de x. Beleza, vamos partir para o x ao quadrado do cosseno. Derivando x ao quadrado, vai dar 2x cosseno. Mais 2x cosseno de x. E agora eu vou manter o x ao quadrado parado e vou derivar o cosseno. Que vai dar, na verdade, não vai dar mais, vai dar menos seno de x. Ficou um pouquinho grande, né? É isso aí. Menos x ao quadrado seno de x. Beleza? E agora derivando embaixo. Derivando embaixo seno dá cosseno. Se eu for agora aplicar o limite, olha o que acontece. Seno de 0 é 0, então dá 0 aqui. 2x cosseno de 0, como tem um x aqui, vai dar 2 vezes 0 vezes 1, dá 0. Aqui também, que é igual, 0. E aqui eu tenho 0 também. Mas aqui embaixo eu vou ter 1. Então eu vou ter 0 sobre 1. Isso vai dar e elevado a 0 sobre 1, que é igual a e elevado a 0, que é igual a 1. Então aquele limite lá do início, que era esse aqui, vai ter esse resultado, beleza? Então é isso, ó, fechamos esse módulo, tá? Faz uns exercícios sobre o L'Hopital, tá? Faz os exercícios para ficar bem fera, bebe uma água depois e eu tô te esperando no próximo módulo, beleza? Falou!